Meus pés latejavam dentro dos sapatos apertados. A coluna parecia feita de cacos, mas o que mais me doía era a ausência de acolhimento. Tudo o que eu queria era chegar em casa, sentir a água quente escorrendo pelas costas, abraçar minha caneca de chá como se fosse uma velha amiga, respirar fundo naquele silêncio que só o nosso lar conhece. Mas naquela noite o frio vinha de outro lugar, de dentro. Um frio que não era apenas físico, era um aviso. Um sussurro surdo que dizia: algo mudou. Algo não está onde deveria estar. E mesmo sem saber o que me esperava, eu seguia em direção à única coisa que ainda me fazia sentido, o lugar que eu chamava de casa. Quando cheguei ao portão, tudo parecia normal. O jardim mal cuidado, as luzes acesas na sala. Peguei as chaves dentro da bolsa com dedos trêmulos, mas a porta não abriu. Tentei de novo e outra vez. Revirei o molho de chaves, troquei de mão, respirei fundo. Deve ser o cansaço, pensei. Talvez eu estivesse errando a chave, talvez fosse só um reflexo da minha exaustão. Mas não era. Nenhuma chave funcionava. A fechadura tinha sido trocada. Comecei a bater. Não com raiva, mas com urgência. Queria que me ouvissem. Queria que me vissem. Primeiro forte, depois mais fraco. O frio começava a cortar os ossos dos meus dedos. Foi quando vi minhas netas, as duas correndo até a janela ao me verem, os olhos alegres, os sorrisos soltos, mas num segundo a imagem mudou. Alguém as puxou para longe, rápido, brusco, como se eu fosse um perigo. Senti meu coração falhar por um instante, mas insisti. Bati de novo, mais devagar, mais fraco. Já não era um pedido, era um sussurro. A maçaneta girou. Por um momento, me permiti respirar. Mas o rosto que apareceu por trás da fresta foi o dela. A senhora não pode mais entrar nessa casa. Só isso. Sem grito, sem explicação, sem culpa nos olhos, como quem recita uma ordem de despejo com naturalidade. Naquele instante, tudo congelou. O frio deixou de vir do vento, veio de dentro, do buraco que abriu no meio do peito. A maçaneta girou com um rangido seco, e por um breve instante meu coração se aqueceu. Acreditava que veria meu filho ali, talvez com os olhos baixos, mas pronto para me ouvir, pronto para me acolher. Mas era ela, Marina, com aquele mesmo olhar vazio de sempre. A porta mal se abriu. Ficou só uma fresta entre nós. A senhora não pode mais entrar nessa casa, disse, como se lesse uma notificação. Engoli seco. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu embargada. Como assim? Eu moro aqui. Essa casa é minha também. Ela desviou o olhar, como se fosse difícil fingir respeito por mim. Não é mais. Pedro assinou a escritura. Está tudo no nome dele. Você passou tudo, lembra? Lembrei. Claro que lembrei. Fiz aquilo por amor, por confiança, por acreditar que um filho nunca viraria as costas para a mãe. Assinei os papéis quando ele disse que ia construir no quintal, que precisava regularizar tudo. Marina, cadê o Pedro? Eu quero falar com meu filho. Só com ele. Ela me encarou por alguns segundos, como se esperasse que eu desistisse por cansaço, como se estivesse contando os segundos para eu ir embora. E então disse: ele não vai te atender. A senhora não percebe que já incomodou demais a nossa família? Já chega. Vai viver a sua vida longe da gente. E não procure mais o Pedro. Ele tem a própria família agora. Ele tem a própria família agora. As palavras me cortaram mais fundo que qualquer bisturi que já segurei, como se eu fosse apenas
um rascunho, uma parte do passado que eles queriam apagar. Minha garganta travou, as mãos tremiam. Eu não sabia se era frio ou humilhação. Só quero entrar, descansar um pouco, só isso. Minha voz falhou. Ela apenas respondeu: pode pegar suas coisas, eu deixei tudo aqui. E apontou para 2 sacolas plásticas no chão do alpendre. 2 pacotes, como se minha vida coubesse ali dentro. Como se tudo o que eu era pudesse ser carregado em sacolas de supermercado. Adormeci aos poucos, vencida pelo frio e pelo cansaço. O banco da praça era duro e a madrugada parecia não ter fim. Cada hora parecia se arrastar como se o tempo também estivesse com pena de mim. Acordei com uma luz forte nos olhos. O dia começava a nascer. A claridade invadia meus cílios e me fazia franzir o rosto. Meus ossos doíam. As costas pareciam quebradas. As mãos dormiam dormentes sobre as sacolas que ainda estavam comigo. Foi então que ouvi: mãe? A palavra atravessou o ar como uma flecha quente no meio do gelo. Abri os olhos com pressa, o coração disparando. Meu peito se encheu de esperança. Por um segundo tive certeza. Pedro, era o Pedro. Ele veio, ele se arrependeu, ele percebeu o que fez. Meus olhos ainda não conseguiam ver direito por causa da luz forte. A silhueta masculina se aproximava devagar, elegante, postura firme, voz conhecida, doce, hesitante. Mas à medida que meus olhos se ajustavam à claridade, meu coração murchava. Não era o Pedro, não era o homem que eu criei com tanto amor, que disse que cuidaria de mim quando eu ficasse velha. Era outro, um estranho, pensei, bonito, bem vestido, como um ator de cinema. Talvez tivesse me confundido com alguma moradora de rua que lembrasse sua mãe. Meu coração se apertou. Me senti tola, esperançosa demais, ingênua, como sempre fui. Baixei os olhos. Envergonhada com minha ilusão, uma lágrima quente caiu no meu colo. Desculpa, acho que a senhora me confundiu com alguém, murmurei tentando afastar a decepção. Mas aí ouvi de novo a voz mais firme, mais próxima. Mãe, sou eu, Daniel. Meu corpo inteiro estremeceu. Daniel, minha voz saiu como um sopro quebrado. Ele se ajoelhou na minha frente, com os olhos marejados, as mãos estendidas como quem quer segurar uma vida inteira perdida. Mãe, sou eu. Me perdoa por ter sumido. Me perdoa por ter deixado a senhora sozinha esse tempo todo. Minha mente se embaralhou. Era como se meu coração quisesse correr até ele, mas minha dor me puxasse de volta. Onde você esteve? Por que nunca mais apareceu? Por que me deixou acreditar que eu tinha perdido você também? Ele baixou os olhos, respirou fundo e começou. Quando saí de casa, mãe, foi por vergonha. Vergonha de ter me envolvido com gente errada, de ter afundado em dívidas, de ter te pedido dinheiro tantas vezes. Eu achava que estava protegendo a senhora, me afastando, mas eu só aumentei sua dor. Fiquei em silêncio. Eu lembrava dos pedidos, das desculpas e da minha insistência em manter contato, até que ele sumiu por completo. Trabalhei muito nesse tempo, mãe. Me reconstruí. Hoje tenho meu próprio escritório, mas nunca tive coragem de voltar. Tinha medo de encontrar a senhora magoada. Ou pior, ele olhou ao redor, viu minhas sacolas, minha pele encolhida pelo frio, minha expressão cansada, e os olhos dele se encheram de dor. E eu te encontrei assim, jogada numa praça, invisível para o mundo. Fui expulsa da minha própria casa, Daniel.
Eles trocaram a fechadura, me olharam como um peso, como uma intrusa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se quisesse apagar aquela imagem da mente. Isso não vai ficar assim. Me escuta, mãe. A partir de hoje, eu cuido da senhora. Vou te levar para minha casa. A gente vai regularizar tudo. E Pedro vai ter que olhar nos seus olhos e entender o que ele fez. Meu peito doía de emoção, de medo, de desconfiança, mas também de um alívio tímido. Um filho havia partido, outro voltava agora como um homem. Daniel se levantou e estendeu a mão. Eu hesitei por um segundo, mas então segurei. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ainda tinha chão. Mãe, sabe como eu soube que era você? Eu olhei confusa. Estava desfigurada pelo frio, o rosto encoberto por um lenço gasto, e ele não me via há mais de uma década. Como ele poderia saber? Ele se ajoelhou mais perto e apontou para algo preso à alça da sacola rasgada. Esse chaveiro, com um botão azul costurado nele, você lembra? Foi eu quem fiz, no colégio. Era para ser um porta-moeda, mas ficou torto. A senhora disse que ele era lindo e pendurou na chave de casa. Sempre carregava com você. Olhei para o chaveiro. Estava velho, sujo, o botão já quase solto, mas ainda ali, ainda meu, ainda nosso. Quando eu vi isso, meu coração parou. Eu sabia que era você, mesmo antes de te ver direito. Só uma mãe guardaria isso por tanto tempo. Meus olhos se encheram d'água. Aquele pequeno pedaço de pano, torto e esquecido, tinha trazido meu filho de volta para mim. Passaram-se algumas semanas. E então, um dia, Daniel entrou em casa decidido. Estava de terno escuro, acompanhado de um homem mais velho, um advogado sério e um amigo robusto de fala calma. Me olhou nos olhos e disse: "Hoje, mãe, a gente vai encerrar esse capítulo." Não perguntei para onde íamos. Só fui, porque ali, naquela hora, eu já sabia. Meu filho não só tinha voltado, ele tinha se tornado meu escudo. Chegamos na antiga casa, minha casa. O jardim continuava mal cuidado, as cortinas fechadas, como se escondessem culpas. Daniel não tocou a campainha. Bateu, forte, rápido. 3 vezes. Pedro atendeu. Estava com uma camiseta velha, o rosto surpreso, como quem vê um fantasma. A cor sumiu do seu rosto quando reconheceu o irmão. "Daniel, mas você..." Antes que terminasse, Marina apareceu atrás dele e, como se a verdade a atravessasse, soltou num sussurro: "Mas você não tinha dito que seu irmão tinha morrido?" Daniel sorriu de lado, um sorriso amargo, e sem hesitar, agarrou Pedro pelos colarinhos da camisa e o empurrou contra a parede da varanda, olhos a poucos centímetros um do outro. "Eu devia ter te deixado nesse delírio, Pedro, mas você foi longe demais. Expulsar nossa mãe da casa dela, fazê-la dormir na rua como um bicho. Você vai sentir o gosto do que ela viveu, e muito mais." Pedro tentou se soltar, mas Daniel segurou firme, com os olhos incendiando verdades. "Você vai devolver a casa centavo por centavo. Vai responder judicialmente. Vai ver a sua reputação descer pelo ralo. E vai descobrir o que é viver com o medo de não ter onde dormir. Porque eu vou fazer questão de lutar por cada centímetro de dignidade que você roubou dela." Marina deu um passo para trás, apavorada. O advogado abriu a pasta. Mostrou os documentos, a escritura original, a transferência irregular, a fraude emocional.
Não sabíamos que ela ainda tinha alguém. Ela murmurou, baixando o tom. Achamos que estava sozinha. Pois agora vocês sabem, respondeu Daniel, firme. E se encostarem nela de novo, vão conhecer o poder de um filho que voltou inteiro e com tudo. Pedro, calado, apenas assentiu. Não teve coragem de responder. Pela primeira vez, vi ele como realmente era. Um homem pequeno, covarde, escondido atrás da sombra da mulher que escolheu. Alguns dias depois, voltei àquela casa, mas não como mendiga da própria história. Voltei acompanhada, voltei protegida, voltei com meu filho ao meu lado. Aquele que eu achava perdido, mas que estava apenas adormecido no tempo. A justiça foi iniciada, o processo já corria. A verdade finalmente tinha ganhado voz. E Pedro já não conseguia me encarar. Marina passou a andar pela cidade com olhos baixos, como quem teme cruzar com um olhar que a lembre da crueldade que praticou. Mas eu não procurava vingança, nunca procurei. Eu só queria paz. Um lugar onde eu pudesse sentar sem medo, tomar meu café sem ouvir suspiros de desprezo, colocar meus chinelos no lugar certo sem que alguém os jogasse fora como lixo. Hoje minha vida é simples. Voltei a cuidar das minhas plantas, faço crochê à tarde. Daniel passa as noites comigo, mesmo tendo 1000 compromissos. Às vezes, ele me abraça do nada, fica ali calado, como se dissesse tudo sem dizer nada. Outro dia me perguntou: Mãe, como a senhora aguentou tanto tempo calada? E eu respondi: porque mulher aprende cedo que gritar não adianta. Então a gente resiste em silêncio, até que um dia alguém escuta. E ele me escutou. A dor ainda vive em mim, mas agora não dói sozinha. Dói cercada de amor, dói cercada de verdade, e isso já é cura. Você já se sentiu esquecida por quem mais devia te proteger? Já precisou recomeçar do nada, só com a força da sua história? Você teria coragem de voltar atrás, ou deixaria que o tempo fizesse justiça?